Aleluia. Senhor Jesus. Te amamos, Senhor. Aleluia. Te amamos, Senhor. Amém. Tornou o mesmo em vida e natureza. Amém. Aleluia. Essa palavra é doce para nós. No Evangelho de João, versículos 34 e 35, nos dizem o seguinte, uma citação do Salmo 82. Ô, irmãos, o senhor é soberano, hein? Ficou pronta essa caixinha aí, eu tô com a voz ruim. Misericórdia. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 34 e 35, Jesus disse o seguinte, replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada. Então, Salmo 82 fala o seguinte, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Amém. E aqui fala que a Escritura não pode ser anulada. Então isso mostra que a Escritura é a palavra de Deus. Amém? Amém. Agora, a Escritura, como o irmão compartilhou, ela nos revela algo, uma pessoa maravilhosa. Amém. Essa pessoa é Cristo, como a palavra de Deus. Amém. João capítulo 1. É ou não é? No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Depois, no versículo 14, a palavra armou o tabernáculo entre nós. Então, essa palavra, irmãos, não somente é a Escritura Sagrada, que afirma que nós somos deuses. Ela não somente é uma pessoa, mas essa pessoa se tornou o Espírito que dá vida. João 6,63 diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, guardem esses três versículos, João 10, 34 e 35, João capítulo 1 e João 6,63. A palavra é a Escritura, a palavra é uma pessoa e essa pessoa se tornou o Espírito. Muito bem. No hino que nós cantamos, diz que nós somos, tornando-nos iguais a Ele em vida e natureza. Nós nunca compartilharemos da sua deidade, certo? Esse é um quesito só para Deus. Nós nunca seremos adorados. Salmo 82 fala, sois todos filhos do Altíssimo. Se nós somos filhos de Deus, nós somos deuses. Nós participamos da sua vida e natureza, mas não na sua deidade. Eu tenho filhos e netos. Embora eles tenham a minha vida, eles não têm a paternidade que pertence só a mim. Eu sou o Pai. Então o nosso Deus, Ele é Deus. Nós participamos da sua vida e natureza, porque a sua vida foi dispensada para nós. Mas de forma alguma podemos dizer que participamos da sua deidade. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Esses versículos estavam em meu coração e quando cantamos esse hino, fortaleceu um pouco mais ainda. Como o irmão compartilhou na primeira mensagem, aliás, irmãos, como o Senhor é maravilhoso, a palavra dele é tão rica. Nós chegamos na mensagem que é a segunda da nossa entremesclar, que é a mensagem 9
desses 12 cristais que foram compartilhados nessa conferência. Ela fala sobre o ministério pleno de Cristo em 3 estágios. Eu já vou entrar no esboço. O ensinamento singular da economia neotestamentária de Deus é o ensinamento sobre o ministério pleno de Cristo em 3 estágios: encarnação, inclusão e intensificação. Nós sabemos também que os evangelhos nos mostram o viver humano do Senhor Jesus. Então, nos evangelhos, nós temos a sua encarnação. Em Atos e nas epístolas, nós temos a inclusão. Vai ficar mais claro quando nós compartilharmos à frente. E em Apocalipse, nós temos a intensificação. Nos evangelhos, nós somos redimidos. Nas epístolas, nós fomos colocados para dentro da igreja. Agora, a igreja, ela se tornou degradada. Desde a partir do 1º século, o Senhor fala para a igreja em Éfeso: eu tenho contra ti que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Então, a perda do primeiro amor é o início de toda a degradação. Agora, o Senhor precisa, no livro de Apocalipse, o seu espírito está 7 vezes intensificado. Então, o período da intensificação vai desde a degradação da igreja até se consumar na Nova Jerusalém. Então, nós podemos dizer o seguinte: nos evangelhos, nós provamos da redenção. Em Atos e nas epístolas, nós provamos a regeneração, né? E a salvação. Mas essa salvação precisa ser intensificada. Por isso, o Espírito é 7 vezes intensificado. Amém? Então, nós precisamos atentar para isso. E quando nós pensamos, irmãos, olha, eu vou ler aqui a letra maiúscula A. O que será da restauração do Senhor e como ela será, depende de como lidamos com esse ensinamento. Esse ensinamento pode ser resumido em uma frase simples: a restauração do Senhor é Deus que se tornou carne. A carne que se tornou o Espírito que dá vida, e o Espírito que dá vida que se tornou o Espírito 7 vezes intensificado para edificar a igreja que se torna o corpo de Cristo e que consuma a Nova Jerusalém. Essa frase aqui, ela vale $1 milhão. Nós precisamos colocar na nossa geladeira. Eu vou ler de novo. A restauração do Senhor é Deus que se tornou carne. Isso está no 1º estágio do ministério de Cristo. A carne que se tornou o Espírito está no 2º estágio do ministério pleno de Cristo. O Espírito que dá vida que se tornou 7 vezes intensificado para se tornar a igreja. Esse está no estágio final, que é o da intensificação, que está no livro de Apocalipse. Quando nós lemos essa frase, ora, o que tem agora então a ver? Eu preciso conhecer, experimentar e desfrutar Cristo em seu ministério pleno de 3 estágios. Como que isso acontece na prática? Quando nós pegamos a palavra, a gente sempre pensa em algo prático.
número 1, número 2, número 3, é assim que faz. Mas nós precisamos atentar, irmãos, para o seguinte: quando o Senhor Jesus, quando Deus se encarnou, Ele trouxe o Deus infinito para dentro do homem finito. Isso é a união. Mas Ele também trouxe o Deus triuno para dentro do homem tripartido. Isso é mescla, né? Agora, quando nós nos tornamos o corpo de Cristo, isso é algo mais avançado. Eu não estou falando do corpo de Cristo como todos os que receberam, né? Em 1 Coríntios 12, 13 diz que a todos, né, Ele batizou para dentro de um só Espírito, e foi-nos dado beber também de um só Espírito. Então nós somos batizados e bebemos dele. Todos os irmãos na face dessa terra fazem parte do corpo de Cristo. Mas quem está na realidade do corpo de Cristo? Porque a realidade do corpo de Cristo implica não apenas uma união na vida, não apenas uma mescla na natureza, mas uma incorporação na pessoa. Veja como nós precisamos, né? Como nós precisamos conhecer, experimentar, conhecer e desfrutar Cristo nesses 3 estágios. Mas como eu posso experimentar, desfrutar e conhecer e desfrutar Cristo no estágio da encarnação? Ora, no estágio da encarnação, Deus veio e Ele foi manifestado num homem chamado Jesus, que tinha uma vida humana, certo? Então Deus, Ele veio e entrou, trouxe aquilo que é infinito para dentro do homem finito. Depois, esse homem passou pela morte e ressurreição. Em ressurreição, ele foi gerado filho de Deus. Salmo fala: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse gerar é quando ele foi ressuscitado. A casca humana da sua humanidade na cruz foi partida, e ali liberou a sua divindade. Então, no mesmo momento que a humanidade era crucificada, a sua divindade trabalhava para ressuscitar. Então Jesus foi o primeiro homem a ser regenerado. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. E quando ele passou por essa terra, onde que entra a nossa experiência em Jesus encarnado? Ora, quando Paulo fala, eu desejei ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. O Espírito de Jesus, ele significa o seguinte: o Espírito de alguém que pode suportar todas as provações. Então, se hoje nós queremos suportar as provações, nós precisamos do Espírito de Jesus, que Ele passou por tudo que nós passamos. Aliás, bem pior, né? A Bíblia fala que Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e Ele chegou a morrer. O apóstolo Pedro, ele fala assim, que quando ele era ultrajado, ele não revidava com ultraje. E será que eu sou assim? Ó Senhor Jesus. E também, irmãos, quando o Senhor Jesus vivia nessa terra, isso me chamou muita atenção. Quando ele vivia nessa terra, porque ele não falava a sua própria palavra, ele falava as palavras do Pai. Ele não fazia a sua própria obra, ele fazia as obras do Pai. Então, ele expressava em suas virtudes humanas elevadas os atributos divinos. Quando nós olhamos para isso, nós vemos o quão aquém nós estamos dessa situação ideal, em que nós podemos, né, expressar
em nossas virtudes humanas, elas precisam ser elevadas, que nós possamos expressar os atributos divinos. Isso é experimentar da encarnação. Ó Senhor Jesus, que maravilhoso. Paulo fala, 2 Coríntios, que nós somos o bom perfume de Cristo. Então, se nós o desfrutamos e se nós o expressamos, nós nos tornamos o seu bom perfume. Amém? Quando nós falarmos, de acordo com Efésios 4:28, fala assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim a que for única para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Ora, se eu exalo o bom perfume de Cristo, o meu falar transmite graça para os irmãos. Aleluia. Irmãos, que bênção será se o falar de cada um de nós produzir graça nos irmãos. Isso será uma bênção. O Senhor certamente vai intensificar a sua salvação orgânica em nós. O Senhor é maravilhoso. A gente chega nesses assuntos assim e se perde, viu, irmãos? Porque é tão gostoso falar disso. Depois, quando eu vou ver o esboço, ele está lá na frente. Olha, então não vamos perder de vista, irmãos. Cristo teve seu ministério pleno em 3 estágios. Encarnação, certo? Na encarnação ele trouxe o Deus infinito para o homem finito. Ele também mesclou o Deus triuno com o homem tripartido. Ele também expressou em suas virtudes aromáticas, a Bíblia usa esse termo, suas virtudes aromáticas, os atributos divinos. O irmão compartilha na mensagem: o que será que fez o Senhor chegar lá numa coletoria e ver lá Mateus? Falou assim: vem, me segue. Mateus não falou assim: espera um pouco que eu vou lá pedir uma licença de 2 semanas. Ele simplesmente largou tudo e seguiu o Senhor. Não é? Os apóstolos estavam pescando. Vem e segue-me. A Bíblia fala que eles deixaram o seu pai lá tomando conta dos barcos e das redes e seguiram o Senhor. O Senhor tinha algo que os atraía. O que os atraía é que essa pessoa maravilhosa, ele expressava em suas virtudes aromáticas os atributos divinos. Ó Senhor Jesus. E não foi só isso, né? Ele também realizou a redenção maravilhosa. Nessa redenção, aleluia, ele eliminou todas as coisas da velha criação. Ele redimiu a parte caída do homem, trouxe o homem, né, para dentro de si. Irmãos, e a Bíblia fala aqui em Efésios 2,15 que na cruz, em seu corpo, ele fez de todos os povos, judeus e gentios, um só novo homem. Então ele fez um só novo homem, realizando essa redenção maravilhosa. E na sua encarnação, né, algo maravilhoso aconteceu na sua crucificação. A casca da sua humanidade foi quebrada para que a vida divina pudesse ser liberada. Dessa forma, ele nos deu vida. Efésios 2,5 fala: estando vós mortos em vossos delitos e pecados, ele vos deu vida. E juntamente com ele nos ressuscitou. Não é maravilhoso? Nós ganhamos a sua vida, mas não parou aí. Ele também nos ressuscitou. Ó Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso, né? Nos ressuscitou. Eu vou continuar lendo aqui, irmãos, senão o relógio ele não trabalha a nosso favor, não. A letra B. Para trabalhar junto com Deus como seus cooperadores, precisamos conhecer, experimentar e desfrutar Cristo em seu ministério pleno, em seus 3 estágios divinos e místicos.
quem é cooperador? Cooperador é aquele irmão que viaja para cima e para baixo, dando conferência? Não, nós somos cooperadores de Deus. Veja que interessante, cooperador, opera junto. Ou seja, Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus trabalha e nós trabalhamos com Ele. É ou não é verdade? Paulo fala em 2 Coríntios 6:1, e nós, cooperando com Ele, também vos rogamos que não recebais em vão a graça de Deus. E, irmãos, como tais cooperadores, nós precisamos conhecer Cristo. Como que nós conhecemos Cristo? Conhecendo, tocando-o na sua palavra. Amém. O irmão citou João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, mas não querem vir a mim para terdes vida. Então, nós precisamos conhecer. Mas além de conhecer, um passo além de conhecer é experimentar. Certo? Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu conheço uma receita. Eu faço um bolo. Aí eu experimento aquele bolo, é um passo além. Mas eu desfrutei o bolo? Talvez não, eu esqueci do fermento, ele ficou duro. Certo? Então, nós precisamos conhecer, experimentar e desfrutar Cristo. Desfrutar, irmãos, é o seguinte: você não apenas se alimenta dele, não é como uma criança que come jiló porque a mãe manda. Ela experimenta e ela come, mas ela não desfruta. Agora, se nós não temos o desfrute de Cristo, irmãos, que futuro, que esperança há para nós? A nossa vida tem que ser uma vida de desfrutar Cristo. Eu vou ler a nota em 2 Coríntios capítulo 6. Só um pedaço da nota. Eles cooperavam com Deus por meio de uma vida e não por meio de algum dom, que era completamente suficiente e toda madura, capaz de se adequar a todas as situações, isto é, capaz de suportar quaisquer tratamentos, de aceitar quaisquer ambientes, de trabalhar sob quaisquer condições e de aproveitar quaisquer oportunidades para levar a cabo o seu ministério. O que eu quero atentar aqui com os irmãos é o seguinte: eles cooperavam com Deus por meio de uma vida. Amém? A vida que nós temos nos faz capazes, nos habilita a cooperarmos com Deus. Se eu tenho vida, eu vou fazer uma visita para o Enio, e o Enio está meio cabisbaixo. Se eu falo a palavra para ele, eu posso transmitir vida para ele. Agora, se eu chegar lá e falar uma bela mensagem, certo? Eu transmitir vida para ele? Não, ele não precisa de uma mensagem naquela hora, irmãos. Ele precisa de oração. Ele precisa de alguém para derramar as suas lágrimas, para falar das suas infelicidades, né? Ô, irmão, aconteceu isso assim. Irmãos, vamos orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Então você não está ali como alguém que é muito capaz. Você está ali como um pastor que vai alimentar o seu conservo. Amém. Todos somos servos de Deus e precisamos alimentar os nossos conservos. Amém. E o que o Senhor fala? Jesus fala: bem-aventurado é aquele servo, quando o Senhor voltar, o achar fazendo assim. Fazendo o quê? Dando o alimento ao seu tempo. Amém. Ó Senhor, quem daqui tem menos de um ano na vida da igreja? Puxa,
Só tem irmão velho aqui. Quem tem menos de 5 anos a vida da igreja? Tá. Agora, vocês acham que ele tem menos de 5 anos? Ele não pode me apacentar? Pode. É um grande erro pensar isso, e é um grande erro eu me achar superior a qualquer irmão. Certo? Então, nós nos apacentamos mutuamente. Amém. Efésios 4,16 fala que o corpo edifica-se a si mesmo em amor. Amém. Irmãos, deixa eu parar de ler aqui. Eu não acabei. Acabei. Eles cooperam com Deus por meio de uma vida e não por meio de algum dom. Se fosse por meio de algum dom, acho que muitos de nós estaria desqualificado. Não é? Aí tem aquela desculpinha dos irmãos que sentam lá no fundo, né? Eu não compartilho porque eu tenho medo de falar errado. Os irmãos lá da frente, os irmãos de frente compartilham, né? Isso é um grande erro, né? Nós precisamos cooperar com Deus por meio de uma vida. Amém. Aleluia. O item 2, no primeiro estágio da sua encarnação, do seu nascimento até a sua morte. Eu vou repetir. Então, o seu primeiro estágio, irmãos, vai do seu nascimento até a sua morte. Cristo realizou as seguintes coisas. Eu já falei um pouco aqui, mas eu vou repetir. No estágio da sua encarnação, Cristo introduziu o Deus infinito no homem finito. Embora Cristo tenha vindo de Belém, sua origem são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Isso se refere à origem eterna de Cristo, indicando que o Deus triuno se preparou para vir da eternidade para a esfera do tempo, para vir com a sua divindade para a humanidade ao nascer em Belém como homem. Esse versículo de Miqueias 5:2 precisa ser melhor, a gente precisa achar uma melhor tradução para ele. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens, ou seja, cujas saídas são desde os tempos antigos. O Deus triuno, na sua conferência da deidade, ele já havia determinado que a segunda pessoa seria enviada para se tornar um homem. Essa foi a saída dele. Essas saídas são desde os tempos antigos. Ó Senhor Jesus, no estágio da sua encarnação, Cristo mesclou e incorporou o Deus triuno com o homem tripartido. Repetindo: união, mescla e incorporação. Então, aí aqui eu tenho um livrete e aqui eu tenho esse esboço. Agora eu vou unir. Os dois estão unidos, mas eles estão mesclados? Não estão mesclados. Como que se mescla? Se mescla fazendo o seguinte: joga no liquidificador, põe lá de preferência óleo, né, que significa o espírito, moe, aí vira uma mescla. As duas naturezas se tornam uma só, né? Uma natureza. Você ainda tem o óleo e você ainda tem os papéis, só que eles estão agora mesclados. Você não consegue mais separar. Então, irmãos, já foi mesclado. Agora, essa mescla que se dá na natureza precisa nos levar para a incorporação que se dá na pessoa. O que é a pessoa? Quando nós somos o corpo de Cristo, nós somos unidos pela vida. Mas quando nós somos o novo homem é aquele que toma Cristo como a sua pessoa. Agora, eu e os irmãos e Deus somos uma só entidade. Amém? Então agora nós somos incorporados
Isso não é palavra nossa, não é palavra do irmão Lício, é palavra da Bíblia. Amém. João 14 fala muito claro: naquele dia, vós sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso é a incorporação que se dá na pessoa. Aleluia. C. Irmãos, desculpa, eu vou pular porque eu já compartilhei isso aqui, certo? Quando o Senhor expressava em suas virtudes aromáticas os atributos divinos, alguns exemplos que temos aqui. Ele, como Salvador homem, como bom samaritano, desceu aonde uma vítima estava, ferida pelos ladrões. Estava em condição miserável e moribunda. Ele foi movido por compaixão em sua humanidade e com a sua divindade. E prestou-lhe cuidados de cura e salvação, atendendo plenamente à necessidade urgente. Nós não vamos ler os versículos, mas ali é o seguinte: um sacerdote veio, viu lá o rapaz todo machucado, passou do outro lado. Veio um levita, passou de largo, deixou lá. Aí veio um samaritano. Quem é o samaritano? É o Senhor Jesus. O próprio Cristo é o bom samaritano. Ele veio e diz que ele colocou óleo para amolecer as suas feridas. Ele deu o Espírito, né? O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele, com vinho e azeite, ele restaurou aquela pessoa. Ele nos dá o Espírito, nos dá vida, nos coloca na igreja e ainda ele paga, ele recompensa a igreja por nos receber. Ó, até a minha vinda, se ele der algum gasto aí, põe na minha conta, quando eu chegar eu pago. Então, irmãos, vamos ajudar os nossos irmãos, vamos apacentar os nossos irmãos, que nós seremos recompensados. Não é agora, irmãos. Agora não adianta você procurar a glória de homens. Colossenses fala: quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Naquele dia que nós seremos manifestados, o Senhor vai nos recompensar. Aleluia. Aí o irmão já falou do ladrão sendo crucificado. Cristo cumpriu a redenção judicial toda inclusiva mediante a sua morte na cruz. O ponto 1 importante: sua redenção judicial é segundo a justiça de Deus, como procedimento da salvação de Deus, para satisfazer os requisitos da lei justa de Deus sobre os pecadores. Olha só o que está escrito em Romanos 1,17. Pois nele se revela a justiça de Deus de fé para fé. Como está escrito: mas o justo terá vida e viverá por fé. Eu quero ler Hebreus 2:9. Fala o seguinte: mas vemos Jesus, que foi feito um pouco inferior aos anjos por causa do sofrimento da morte, coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte em favor de todos. Que bom! Ele provou a morte em nosso favor. Por isso, irmãos, nós temos que nos regozijar nessa tão maravilhosa redenção. Não é? Senhor Jesus. Olha, irmãos, o número 2 é muito importante. É para os pecadores serem perdoados perante Deus, lavados, justificados, reconciliados, santificados, para desfrutarem a salvação orgânica de Deus e entrarem na graça superior de Deus para o cumprimento da economia eterna de Deus e a realização do propósito final de Deus. Então eu vou repetir essas palavras. Em sua encarnação, né? O último estágio da sua encarnação, ele fez o quê? Nos perdoou, nos lavou, justificou,
reconciliou com Deus, santificou-nos posicionalmente para que desfrutássemos a salvação orgânica de Deus. Isso é maravilhoso. A redenção que Cristo fez, a sua morte foi toda inclusiva. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Nós somos lavados, justificados, reconciliados com Deus. Irmãos, tudo isso foi por causa da obra redentora de Cristo. E, além do mais, essa redenção de Cristo, essa morte dele que nos redimiu, ela lançou um fundamento para a sua salvação. Certo? Se o Senhor Jesus não tivesse passado pelo seu viver humano, pela sua crucificação, morte, para nos redimir, para aniquilar todas as coisas negativas da velha criação, para nos dar uma nova vida, para fazer em si mesmo um novo homem, isso é a base para nós sermos salvos. Sem a redenção judicial, não há a salvação orgânica. Amém? Amém? Ó Senhor Jesus, aleluia. Só vou dar uma revisada na colinha aqui, certo? Para consumar sua redenção judicial toda inclusiva, terminando com todas as coisas da velha criação, redimindo todas as coisas criadas por Deus e caídas do pecado, criando o novo homem com seu elemento divino, liberando sua vida divina da casca de sua humanidade e lançando um fundamento para a sua salvação orgânica, estabelecendo o procedimento para alcançar o seu ministério no estágio de sua inclusão. É maravilhoso, né? Essa sequência aqui é maravilhosa. Eu não vou mais compartilhar muito sobre isso, que eu já praticamente toquei nesse assunto, né? Louvado seja o Senhor. No segundo estágio, irmãos, desculpem, já passaram mais de 30 minutos. Senhor Jesus. No segundo estágio, o estágio da sua inclusão, que vai da sua ressurreição até a degradação da igreja. Cristo realizou as seguintes coisas principais. Em ressurreição, irmãos, ele foi gerado para ser o filho primogênito de Deus, o descendente de Davi, tornando-se o filho de Deus. Fala do processo de Cristo ser designado filho primogênito de Deus pela ressurreição. Esse é o evangelho de Deus para o qual Paulo foi separado. Eu vou ler e depois comentar alguma coisa. Pela encarnação, Cristo, o Filho unigênito de Deus em sua divindade, se revestiu da carne, a natureza humana, que nada tinha a ver com a divindade. Em sua humanidade, ele não era filho de Deus. Amém? Está claro, irmãos? Em sua humanidade, ele não era filho de Deus. Ele foi designado filho de Deus na ressurreição. Como ele foi designado? Porque pela ressurreição, sua natureza humana foi santificada, elevada e transformada. Em ressurreição, sua humanidade foi deificada, filificada, significando que ele foi designado filho de Deus, tornando-se o filho primogênito de Deus, com a divindade e a humanidade. Ó Senhor Jesus. Romanos 8, 29. Esse versículo precisa ler. Porque os que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está certo? Ele predestinou cada um de nós para sermos conformados
a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro filho, certo? Depois nós entramos de carona. Um grão de trigo cai na terra e morre. A casca é quebrada e a vida que está dentro daquele grão gera milhões de grãos. Amém? Isso foi o que aconteceu conosco, né? Na morte, irmãos, a humanidade de Cristo, então, ela foi crucificada. Mas em ressurreição, sua humanidade crucificada foi vivificada pelo Espírito de sua divindade. É maravilhoso. Sabe que em Colossenses fala Cristo em vós, a esperança da glória? Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que a glória, ela está com uma semente dentro de nós. A vida divina está dentro de nós. E um dia, essa vida divina, ela vai sair. Naquele dia, né? 1 João 3 fala o seguinte: filhinhos, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos uma coisa, que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes como Ele é, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então, irmãos, não há dúvida de que essa vida que está dentro de nós, um dia ela vai expressar. A glória não é algo que vai cair sobre nós, mas a glória é algo que sai de dentro de nós. Assim como a vida sai de um grão de trigo, a vida que estava aprisionada naquele grão de trigo, hoje nós temos uma vida em potencial elevadíssima. A vida do próprio Deus está hoje em nosso espírito. E essa vida, ela quer crescer, ela quer se expandir para a nossa alma e quer até mesmo transfigurar o nosso corpo. E isso vai acontecer. Os irmãos creem nisso? Amém. Amém. Aleluia. Eu também creio. Senão, irmãos, o que a gente está fazendo aqui? Aleluia. Então, em ressurreição, sua humanidade crucificada foi vivificada pelo Espírito de sua divindade. 3. A divindade, o Espírito de santidade em Cristo, tornou-se operante na sua morte. Que interessante, né? E em ressurreição, ele floresceu para ser o Filho primogênito de Deus e o Espírito que dá vida, dispensando sua vida em nós para nos tornar seus muitos irmãos. Aleluia! Essa vida, ela estava nesse grão de trigo, certo? Esse grão de trigo, que era a sua humanidade, foi crucificado, foi partido, e a vida, enquanto ele estava morrendo na cruz, a sua divindade estava operando para ressuscitá-lo. Isso é maravilhoso. Amém. Aleluia. O protótipo é o filho primogênito de Deus, e a reprodução são os muitos filhos de Deus, os membros do corpo, os membros do protótipo, para ser o seu corpo que se consuma na nova Jerusalém. Agora aqui que está importante. Cristo já foi designado Filho de Deus. Mas nós ainda estamos no processo de designação. O processo de sermos filificados, deificados. Aleluia. Bom, nós vimos então que ele foi, no estágio da sua inclusão, ele foi gerado em ressurreição para ser o Filho primogênito de Deus. E ele tornou-se o Espírito que dá a vida. Ó Senhor Jesus. E em sua ressurreição, ele também regenerou os seus crentes. Então nós temos três passos da sua inclusão. Ele se tornou, né, o Espírito que dá vida, né? Ele foi gerado para ser o Filho primogênito de Deus. Como tal, ele é o Espírito que dá vida, e como Espírito que dá vida, em ressurreição, ele regenerou os crentes para o seu corpo. Amém? Amém.
Eu vou ler o versículo de 1 Coríntios 12, 13. Todos os crentes de Cristo foram batizados em um só Espírito no corpo de Cristo, e a eles foi dado beber desse único Espírito para a constituição do corpo de Cristo. Então, o versículo diz o seguinte: pois também, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, irmãos, nós temos o Espírito por fora e por dentro. Você cai num rio e bebe a água do rio. A água está por fora e por dentro. Nós somos batizados em um só Espírito para dentro de um corpo. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O Espírito só não simplesmente nos reveste, mas ele também nos sacia. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Em sua ressurreição, Cristo entregou-se como o Espírito que dá vida todo inclusivo, sem medida, ao falar as palavras de Deus. Ó Senhor Jesus. Algo de Romano 4. No terceiro estágio, o estágio da sua intensificação, a partir da degradação da igreja até a consumação da Nova Jerusalém. Então, o que Cristo faz, irmãos? Ele intensifica a sua salvação orgânica. Ele produz os vencedores e consuma a Nova Jerusalém. Todos os três estágios do ministério pleno de Cristo têm algo a ver conosco. Mas nós podemos dizer que Cristo nos evangelhos, ele estava na terra. Nós temos, que olhar para aquilo e também ser o bom perfume de Cristo. Expressar em nossas virtudes humanas os atributos divinos, para que tenhamos também as virtudes aromáticas. Não é só isso, mas agora ele eu vou ler aqui. O Espírito que dá vida. Não é esse não. O ministério de Cristo no estágio da inclusão como Espírito que dá vida é revelado em Romanos 8, que nos mostra que a vida do Deus triuno, como a lei do Espírito da vida dispensada ao nosso ser tripartido, nos torna homens de vida para sermos filhos de Deus e membros de Cristo, para constituir o corpo de Cristo para a sua expressão, cumprindo assim a intenção original de Deus. Então, o que mais está relacionado a nós nessa época, é lógico que o procedimento para a salvação, isso nos toca. Isso nos trouxe a salvação orgânica. A redenção nos levou a isso. Mas hoje, irmãos, nós já passamos esse estágio. Que nós sejamos dia a dia intensificados. Amém. Para intensificar a salvação orgânica de Deus. Amém. A salvação orgânica de Deus, ela produz vencedores. Amém. É ou não é? Amém. A salvação orgânica, a intensificação dessa salvação produz vencedores. Amém. O Senhor precisa de muitos que estejam na realidade do corpo de Cristo. Amém. Esses que estão na realidade do corpo de Cristo estão num estágio da intensificação. Podem ser gerados vencedores. Se não houver vencedores, nós vamos ver mais para frente. Cristo não pode voltar. Cristo não volta apenas com a igreja como um todo. Ele volta para a sua noiva. Amém. A sua noiva é o corpo de Cristo. Amém. Sua noiva é o novo homem que se torna, a noiva guerreira. Amém. O Senhor precisa disso para voltar. Isso cumpre, Isso cumpre o requisito da sua volta. Eu vou ler de novo aqui. No terceiro estágio, o estágio da sua intensificação, a partir da degradação da igreja até a consumação da Nova Jerusalém, Cristo intensifica a sua salvação orgânica. Amém. Produz os vencedores. Amém. E consuma a Nova Jerusalém.
Amém. A Nova Jerusalém, ela é consumada. Dá a impressão que ela é consumada no futuro. Mas hoje, nós estamos nos tornando a Nova Jerusalém. Amém. É ou não é? Aleluia. Então, irmãos, que nós possamos dia a dia, esse Espírito 7 vezes intensificado para intensificar a nossa salvação. Amém? Que nós sejamos produzidos como vencedores para Deus e para o Cordeiro. E como, né, esses podem consumar a Nova Jerusalém. Então, Cristo, como o Espírito que dá vida, 7 vezes intensificado, intensifica a sua salvação orgânica para salvar os crentes. Eu vou pedir uma coisa para os irmãos. Todo mundo tem o esboço? Eu vou ler o B. Depois as irmãs leiam o 1, os irmãos o 2, até o 7, tá bom? Do B. Cristo como Espírito que dá vida 7 vezes intensificada, intensifica sua salvação orgânica para salvar os crentes. Do que? Leia, irmãs. De uma vida da igreja formal e da perda do primeiro amor para com o Senhor, da capacidade de brilhar do candelabro e do desfrute de Cristo como vida na igreja em Éfeso. Devemos ser guardados disso. Agora B, os irmãos. Da derrota que leva a provar a segunda morte na igreja em espírito. Amém. Do mundanismo e união com o mundo, como o casamento e o ensinamento de Balaão e dos nicolaítas na igreja em Pérgamo. Da fornicação, idolatria, ensinamento demoníaco e profundezas satânicas no catolicismo, significados pela igreja em Tiatira. Da morte espiritual, morte para morrer, no protestantismo significado pela igreja em Sardes. De perder a coroa que foi ganha nos Irmãos Unidos, significada pela igreja em Filadélfia. Da mornidão e da falta de Cristo dos irmãos unidos degradados, significadas pela igreja em Laodiceia. Os irmãos perceberam aqui que as 7 igrejas das Apocalipse 2 e 3 estão incluídas. Então, quando a nossa salvação, né, ela é intensificada em nós, nós somos salvos de todos os aspectos negativos apresentados para essas 7 igrejas. É uma coisa, né, muito certa. Então, irmãos, por favor, guarde com carinho esse esboço e leia depois. Desfrute disso, né? Ó Senhor Jesus, se queremos ser vencedores, temos de restaurar, manter e desenvolver o nosso primeiro amor para com o Senhor. Abandonar o primeiro amor é a origem e o principal motivo do fracasso da igreja através das eras. Aí, em cada versículo desse, nós vemos, né? Eu vou ler, irmãos. Amar o Senhor Jesus com o primeiro amor é dar-lhe o primeiro lugar em todas as coisas. Precisamos dar a Cristo o primeiro lugar, a preeminência em todas as coisas e em todos os assuntos, considerando como tudo em nossa vida. Não devemos amar ninguém ou nada acima do Senhor, incluindo a nossa vida da alma. Ó Senhor Jesus. Eu vou pular para o ponto E. O ministério celestial de Cristo, o ministério celestial 7 vezes intensificado de Cristo é para a preparação completa da noiva de Cristo. A formação do exército nupcial, amarrar Satanás, a introdução do reino de Deus e de Cristo e a consumação da Nova Jerusalém. Esse esboço aqui é demais, hein?
Eu vou ler de novo. O ministério celestial de Cristo, 7 vezes intensificado, é para a preparação completa da noiva de Cristo. Apocalipse 19, 7 fala: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. Aí, o versículo que fala das bodas do Cordeiro é o versículo 9. Aleluia. O versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e guerreia com justiça. Então nós temos a formação de um exército, e esse exército, ele guerreia, né? Ele guerreia com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, e tem o nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com uma veste embebida de sangue. O seu nome chama a Palavra de Deus. Os exércitos que há no céu o seguiam montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. A veste nupcial da noiva é branco, linho branco e puro. Mas essa veste aqui, irmãos, ela vai ficar bem suja de sangue, né? O versículo 15. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Né? Quando o exército nupcial é formado, ele vai ferir as nações. Ó Senhor Jesus. Aquela pedra que é cortada sem auxílio de mãos, ela é atirada contra os pés da estátua, e ali cai o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, e aquela pedra que foi cortada sem auxílio de mãos se torna uma montanha que enche toda a terra. Esse é o reino. É o Cristo no reino milenar, né? Louvado seja o Senhor. E não é só isso, irmãos. Amarram Satanás e introduzem o reino de Cristo e de Deus. E isso se consuma na Nova Jerusalém. Tantos pontos positivos, né? Eu vou ler a letra F. O resultado final é que o Espírito consumado, como a consumação do Deus triuno processado, torna-se o noivo, e a totalidade dos santos vencedores torna-se a noiva do romance universal entre o Deus Redentor e o seu homem redimido, como a conclusão de toda a Bíblia. Em Gênesis, nós temos um casal, Adão e Eva. Eles são edificados por Cristo e a igreja. Agora, é interessante, em Gênesis capítulo 5, fala assim, que Deus os formou homem e mulher e os chamou pelo nome de Adão. Certo? Eva sai de Adão e volta para Adão. A igreja sai de Cristo e volta para Cristo. Então, irmãos, a consumação final é que Deus fez o homem para que o homem pudesse expressá-lo. Certo? Sabemos que aconteceu, depois ele veio, fez toda a sua obra de redenção, hoje ele está ativo em sua economia, transmitindo essa trindade divina para nós, para que nós possamos crescer, nos tornar a sua noiva, guerrear com ele, amarrar Satanás e consumar a Nova Jerusalém, que é o Deus triuno mesclado com o homem tripartido por toda a eternidade. Amém? Amém? Amém. É um resumo muito rápido da Bíblia toda. É ou não é? Louvado seja o Senhor. Vamos ler comigo o ponto G? Amém. Precisamos considerar esse assunto de intensificação e orar desesperadamente ao Senhor, dizendo: quero avançar da inclusão para a intensificação. Senhor, fosse intensificado 7 vezes.
oro para que eu também seja intensificado 7 vezes para vencer a degradação da igreja, de modo que o corpo seja edificado para consumar a nova Jerusalém. Aleluia! Eu gostaria que 2 ou 3 irmãos orassem nesse sentido, dessa última frase, por todos nós, depois vamos compartilhar.